Okay, let's go. Pronto, vamos começar agora com a parte de colunas. Então, o widget column no Flutter, ele é um widget de layout, um dos, né, mais fundamentais, porque ele permite organizar outros widgets verticalmente, um abaixo do outro. O column pode ter múltiplos widgets filhos que são dispostos em uma única coluna. Então, agora a gente está falando de multi-child widgets, tá? Então, é um widget coluna que pode ter vários filhos. Beleza? E como é que ele organiza esses filhos? Através de uma coluna, verticalmente, um abaixo do outro, tá? E ao contrário dele, a gente também vai ver lá na frente o row, que é a linha, né? Que ela vai organizar de uma maneira bem parecida com a coluna, a única diferença que vai ser uma atrás da outra, como se fosse uma fila horizontal, beleza? Então a gente tem os children, que é uma lista de widgets que serão dispostos verticalmente, tá? Essa lista do column pode ser de qualquer tipo, tá? Pode ser de container, de texto, de algum tipo que você crie. Pro column tanto faz, tá? Ele vai separar para os widgets filhos dele qual é o espaço de cada um e ele que se vire para poder se organizar ali dentro, independente de quem ele seja, tá? E a gente tem o Main Axis Alignment. Então a gente tem o Main Axis e o Cross Axis. O Main Axis tem a ver com o alinhamento principal, o eixo principal. Então ele vai alinhar os widgets, esse parâmetro, né, Main Axis Alignment, ele vai alinhar os widgets ao longo do eixo principal, que no caso da coluna é o vertical. No caso da linha, o eixo principal é o horizontal. Então, quando a gente trabalhar com Main Axis Alignment na linha, ele vai estar trabalhando com alinhamento na horizontal, enquanto na coluna ele trabalha com o vertical. Ao contrário do cross-axis, né? Então, cross é ao contrário do main. Então, enquanto o main ele vai alinhar os widgets filhos ao longo do eixo principal, o cross-axis vai no eixo secundário, né? No caso, ele vai ao contrário do eixo principal. Então, se o eixo principal é vertical, o cross-axis vai ser na horizontal. A mesma coisa para a coluna. Se o main axis é horizontal, o cross-axis vai ser na vertical, tá? Então aqui a gente tem uma coluna que tem tem três filhos, que são containers com cores aqui, tem uma altura específica, e ele está alinhando esses filhos a partir do início. E a gente tem outros tipos de alinhamentos, né? Que é interessante a gente pontuar. Então, a coluna, ele está pegando todo o espaço da tela, tá? Esse aqui é um exemplo de uma tela, e a coluna ele vem dessa pontinha aqui da tela, desse pixel, até esse pixel de baixo aqui da tela. E eu tenho três filhos que defini só a altura. Então, a minha altura eu defini de 100, não foi isso? Foi. Defini minha altura de 100, defini vermelho, azul e amarelo. São três containers aqui, tá? Aqui não tem nada, aqui faz parte do coluna, mas não tem nada. E esses são os 6 tipos, né? O enum do Main Axis Alignment. Então, eu posso definir o meu alinhamento no eixo principal de 6 formas. Pelo início, então vai ficar todos os containers, né? Todos os filhos da coluna vão ficar alinhados a partir do início. Com o end vão ficar alinhados a partir do final, tá? Seguindo sempre a mesma estrutura, começando do primeiro aqui da coluna, então ele segue essa prioridade, tá? Esse primeiro é o vermelho, o segundo é o azul e o terceiro é o amarelo. Primeiro vermelho, segundo azul, terceiro amarelo. Perceba que em todas as imagens a gente consegue perceber isso, tá? A gente tem o center também, então ele vai alinhar esses filhos deles a partir do centro, então ele começa com o centro, o alinhamento do centro. A gente tem o between, então ele vai fazer o quê? Vai começar do start, do centro e do final, como se fosse isso, né? Ele vai criar um espaçamento entre os filhos, tá? E aqui ele ocupa todo o espaço da tela, beleza? Ele aproveita todo o espaço da tela para os filhos. Tem o space around, que ele vai colocar um espaço aqui, uma margem igual para todos os filhos. Então, supondo que aqui tenha, sei lá, 70 de espaçamento entre essa pontinha do vermelho até aqui em cima,
Isso aqui é uma altura de 70, vamos supor isso. Daqui para baixo também tem uma altura de 70, tá? Só que ele vem até a metade. Por quê? Porque o azul também tem 70 para cima e também tem 70 para baixo. O amarelo também tem 70 para cima e também tem 70 para baixo. Então, o Space Around é um espaço ao redor do widget filho, tá? Então, o mesmo espaço que tem em cima, tem embaixo para todos os widgets. E ele fica com essa aparência. Tem o Evenly, que é bem parecido com o Space Around, ele também cria um espaço ao redor dos widgets, mas agora é igual para todo mundo. Então, o espaço que tem do primeiro widget para a ponta da coluna é o mesmo espaço que tem entre os próprios widgets e do último widget para o final. E a gente tem essa aparência no final das contas, tá? Isso aqui é interessante a gente entendendo porque depois a gente vai conseguindo perceber como é que a gente quer que os nossos widgets fiquem organizados, né? Dentro de uma estrutura. Tem o Cross Axis Alignment, que eu falei para vocês, que é a mesma coisa do Main Axis, só que o contrário quanto ao seu eixo. Então, se no Main Axis a gente estava lidando com o eixo principal da coluna, que é o eixo vertical, no Cross Axis a gente vai estar lidando com o eixo transversal, que é o eixo horizontal. Então, a gente também tem um Start, tem um Center, tem o End, e tem dois diferentes agora, que é o Stretch, que ele vai esticar os filhos, e o Baseline, que ele vai alinhar os filhos ao longo de uma linha base de texto. E aí ele vai precisar de uma propriedade text baseline definida. Então, nesse caso aqui, né, como é que a gente pode perceber isso? A linha, tá, vertical direction define a direção vertical dos widgets filhos, vertical direction down, filhos são dispostos de cima para baixo, vertical direction up, filhos são dispostos de baixo para cima. Então aqui, na coluna a gente tem o main axis alignment, que é o space evenly, ou seja, o espaço é igual para todo mundo. Cadê? Aqui, space evenly. Esse espaço em branco é o mesmo desse espaço em branco, que é o mesmo desse, que é o mesmo de baixo. Então, é isso que está acontecendo aqui. Esse espaço em branco é o mesmo daqui, que é o mesmo daqui, que é o mesmo daqui de cima, tá? Esse aqui é o eixo principal. O eixo transversal, ou seja, na horizontal, aqui cross-axis, né? Na horizontal, ele é do end, do final. E se o horizontal, que é o meu eixo que eu estou vendo agora, né? Nessa próxima linha aqui, ele é no final, então ele começa daqui, do lado direito. Se fosse start, seria do lado esquerdo. Se fosse center, aqui no meio. Mas ele está começando do end, do final. Então, esse vermelhinho vem para cá, tá? E por que o vermelhinho ficou pequenininho? Na época eu queria apresentar para vocês. Então, no vermelho eu coloquei uma largura para ele. Então, eu criei um quadrado aqui, altura 100 e largura 100, para poder a gente ver essa diferença, né? Do Main Axis Alignment, que está definindo o alinhamento no eixo principal, e o Cross-Axis Alignment, que está definindo o alinhamento no eixo transversal, no eixo oposto ao vertical, obviamente. Tá? Então, o Main Axis Size, a gente tem um tamanho agora, né, define como o column deve usar o espaço disponível ao longo do eixo principal. Então, tem o Main Axis Max, que ocupa todo o espaço disponível, e o Main Axis Min, que ocupa apenas o espaço necessário. Então, aqui, no coluna, por exemplo, a gente focando nele, Main Axis, vamos sempre lembrar disso, eixo principal. Então, no caso da coluna, é o eixo vertical, tá? Está se referindo ao vertical. Se eu estou usando o tamanho máximo, ele vai ocupar todo o espaço da coluna. Foi o que aconteceu com esse widget aqui. Mas esse widget oficialmente só tem esse tamanho aqui, ó. Tá? Ele só tem esse tamanho. Então, se eu coloco o mínimo, ele vai usar apenas o tamanho desse widget, que esse é o tamanho mínimo dele, tá? Então, o main axis min, nesse caso, e o main axis max para esse caso. Ele só está ocupando todo o espaço ou o espaço mínimo possível de uma coluna, tá? E a gente tem o row também, que é exatamente igual ao column, só que muda só o eixo, né? Então, ele vai organizar os seus filhos agora horizontalmente. E nesse caso, o main axis, o eixo principal, é na horizontal e o eixo transversal é na vertical, ao contrário da coluna, tá? Então, os parâmetros são os mesmos que a gente viu na coluna também. Então, aqui a gente tem um exemplo do row. Nesse caso aqui, nesse primeiro caso, né?
O alinhamento principal dessa linha está no start. O alinhamento principal desse outro aqui está no centro e o alinhamento principal desse aqui está no final, tá? Como são bem parecidos, né? Todos os parâmetros são iguais e tudo mais, então é isso, tá? Dá para usar aí os dois tranquilamente. A gente também tem o Sized Box, que ele é muito usado para poder criar um espaço entre os widgets, tá? Para restringir o tamanho de um widget a um valor fixo. Então, imagina que aqui nesse caso, cadê? Aqui. Nesse caso aqui, eu queria, por exemplo, deixar o vermelho e o azul aqui em cima, mas eu queria botar esse amarelo lá embaixo. Como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia colocar alguma coisa aqui no meio que separasse esses dois, né? Um exemplo de uso. E o Sized Box pode ser ajudado para isso, pode ser utilizado para isso, para criar um espaço entre as duas coisas. Então, nesse caso aqui, assim é a sintaxe dele, tá? Então, a gente passa o Sized Box, ele tem uma largura, tem uma altura e tem o widget filho dele. Ele é um single child, tá? Então, ele só vai ter um filho. Então, nesse caso aqui, eu estou construindo uma linha, uma row, tá? E nessa row eu passo um texto e eu passo um sized box e depois eu passo um outro texto. Então, é first, um sized box e um second, tá? A gente vai ver o que é esse outro widget aqui. Mas aí vamos reparar que ele deu esse espaço que é justamente o que eu queria mostrar para vocês. Então, o first está separado do second por conta desse sized box que está ocupando todo esse outro espaço aqui, tá? Temos também o center, que o center nada mais é que um widget que vai centralizar o seu filho. Ponto. Próximo. Então, ele é muito útil quando a gente quer colocar um widget no centro de uma área disponível, com uma tela inteira ou dentro de um container. Ele expande-se para preencher todo o espaço disponível de seu pai e, em seguida, centraliza o seu filho dentro desse espaço. Então, se a tela é o pai do center, ele vai ocupar todo o espaço da tela e vai centralizar o seu filho naquela parte da tela. Mas se o pai, por exemplo, for uma coluna, e aí essa coluna tem vários filhos e tem o center como um de seus filhos, ele tem um espaço que é delimitado para ele que é menor que o tamanho da tela, né? É aquele tamanho que a coluna falou para ele que ele podia ter. Então, ele vai centralizar dentro daquele espaço, tá? E é interessante a gente pensar que, em alguns casos, não adianta querer centralizar o que já está centralizado. Por exemplo, às vezes o nosso widget que a gente já criou, ele já está ocupando o espaço todo dele, e se a gente colocar um center naquele lugar, meio que não vai adiantar muita coisa, porque aquele widget já está tomando espaço todo. Então, ao mesmo tempo que ele já está centralizado, ele já está no final, já está no início, já está no top, já está no bottom, ele já está ocupando todo o espaço que é disponível para ele. Então, só se eu fosse diminuir, né, a escala desse widget, aí beleza, diminuindo essa escala, a gente poderia centralizar ele. Mas se ele já está ocupando todo o espaço que é disponível para ele, a gente não vai conseguir centralizar. E é interessante a gente perceber isso, porque às vezes a gente utiliza esse center achando que quer centralizar, vai centralizar algum widget e a gente não tem esse resultado. E é interessante pensar nisso. Poxa, qual é o espaço que esse widget está ocupando primeiro, né? Primeiro a gente analisa isso. Eu quero centralizar um texto, tá? Mas que espaço o texto aqui ele está ocupando? É com um center que eu centralizo ele? É com um center do próprio widget do texto que eu centralizo ele? Como é que eu posso centralizar ele? Qual é o espaço que ele está ocupando? Então, sempre que você não tiver um resultado assim muito esperado, é interessante a gente ver os espaços que esses widgets estão ocupando para ver se ele já não está funcionando como ele mesmo deveria e a gente só está se enganando porque a gente não consegue visualizar esses layouts de uma maneira mais visível mesmo, né? Com cores ou com algo que desperte a nossa atenção, tá? A gente também tem o Align, que ele é um widget muito simples também, onde ele só tem um child, um filho, e um tipo de alinhamento para ele. E é isso. Então ele vai alinhar o seu filho em qualquer espaço dentro dele. Então, enquanto o center só centraliza o seu filho, uma align pode alinhar ele em qualquer lugar possível. Então, o center vai só colocar ele no centro. Ele vai calcular qual é a largura dividido por 2. Qual é a altura dividido por 2. Pronto, eu tenho um ponto médio. Agora que eu tenho um ponto médio, qual é o ponto médio do widget? Beleza. Vou colocar o ponto médio do widget no ponto médio que eu tenho disponível e pronto, centralizei o meu widget. Uma line, ele pode fazer isso, a gente pode centralizar, mas a gente também pode colocar na parte direita superior,
esquerda inferior, esquerda superior, direita inferior, na parte central, direita, central, enfim, existem várias possibilidades que são essas aqui. 9 possibilidades. Então, na esquerda superior, no centro superior, na direita superior, no centro esquerdo, no centro direito, no esquerdo inferior, no centro inferior e no direito inferior. Ele também tem outros parâmetros, como o widget factor, que é um fator que ele é passado em double, pelo qual, ao multiplicar a largura do filho para definir a largura do align, é um fator pelo qual a gente multiplica a largura do filho para poder definir a largura desse align. Se for nulo, o align terá o mesmo tamanho que o seu pai. E para a altura a mesma coisa, só que para definir a altura, né? Então, aqui a gente tem um alignment bottom right. Esse empontilhado é todo o widget align, tá? Esse aqui é o align. E ele tem como filho um botão. Esse botão tem um tamanho dele, tá? Que é menor do que o widget align. Agora imagine se esse botão fosse o tamanho completo aqui desse align, se o botão fosse do tamanho certinho aqui desse align. Como é que a gente centralizaria? Como é que a gente colocaria na esquerda, na direita, na parte de baixo, se esse é o espaço que ele tem disponível para poder fazer o alinhamento? Por isso que é interessante a gente verificar quais são os limites, tá, desses layouts, beleza? Mas aqui a gente tem o align, que é esse widget traçado. Dentro dele tem um botão e eu defini o meu alinhamento bottom right. Então, para baixo, na direita. E ele está definido nessa parte aqui, tá? E aí, claro, como o align ele é um single child, todo esse espaço vai ficar vazio e disponível, beleza? O widget expanded no Flutter, agora o expanded, né, que a gente tinha visto até um exemplozinho, mas ainda não tinha entendido. Ele é um widget que ele pode ser usado dentro de um widget de layout flexível, como row ou column, para expandir um widget filho de modo a preencher o espaço disponível. No texto sempre é mais complicado, né, de entender, mas a gente vai ver isso visualmente, acho que fica mais fácil. Ele é especialmente útil quando você deseja que um ou mais widgets filhos em uma linha ou coluna compartilhem o espaço disponível de maneira proporcional. O widget expanded é geralmente usado dentro de um row ou column para garantir que os widgets filhos preenchem o espaço disponível de maneira proporcional, distribuindo espaço igualmente ou em proporções diferentes. Ele tem child e flex de parâmetros. Então, o flex é o valor inteiro que determina a quantidade de espaço disponível que o widget filho deve ocupar em relação aos outros filhos expanded dentro do mesmo row ou column. Então, bora ver aqui agora na prática. Então, nada mais é que expandir, né? Então, ele vai expandir aquele widget para o máximo possível. Quem é esse máximo possível? A gente define através do flex, tá? Então, tem uma linha, uma row, tá? Qual é o main axis, né? Qual é o eixo principal da linha? É na horizontal, tá? Então, aqui na horizontal, eu tenho um widget expanded e outro widget expanded. O primeiro, ele tem como filho um container na cor vermelha e o segundo, ele tem um container na cor azul. E o que é que ele faz? Nesse caso, eu estou definindo um flex para o primeiro e um flex para o segundo. Então, nesse caso aqui, o row, ele sabe, porque ele sabe tudo de seus filhos, né? É uma coisa recursiva, vem de baixo para cima. Ele sabe de seus filhos qual é o espaço que ele quer ocupar. Qual é... meio que ele já dividiu, que já tratou isso aqui. Então, ó, o primeiro aqui fala, ó, eu quero um espaço 2 de 3, tá? 2 terços. Por que 2 terços? Porque eles somos flexes, né? É 3, e ele só quer 2. Então, aqui tá dividido em 3 partes, e ele quer ocupar 2 partes do todo. Enquanto o outro só quer ocupar uma parte do todo, tá? E é assim que se organiza o expanded através do flex e de seu filho. Então, ele expande o seu filho para ocupar todo o espaço disponível e a gente pode definir aqui meio que uma proporção, né, entre esses filhos. Então, nesse outro caso aqui, eu tenho o expanded, né, como filho do children, e eu tenho também como filho do children o container. Então,
o filho do children é ótimo. O row, ele tem como filho o expanded e ele tem como filho também o container. Então, container e expanded são irmãos, tá? Só que o que acontece? Eu defini a largura para esse container aqui de 20 e esse também de 20. Por que que o vermelho está muito maior em relação ao azul? O azul está correto, tá? O azul ele tá com 20. Ele tem 20 de tamanho fixo na largura. Tá correto. Só que o de cima, por mais que o container tenha definido 20, que era para ser do tamanho do azul também, esse tamanho aqui, ó, entre a borda da seta e o final do vermelho, era para ser esse tamanho também. Por que que não ficou nesse tamanho? Porque eu peguei esse container e falei, não, expande para o máximo que você puder. Como a linha ela é horizontal, por mais que o espaço delimitado fosse esse aqui, que o filho tinha pedido para poder preencher seja esse, o expanded, o pai dele fala, não, você não vai ocupar só isso aí não, você vai se expandir na tela toda. E aí ele se expandiu para toda a outra área disponível, porque essa era a área disponível, né? Esse aqui era toda a área da linha que estava disponível, beleza? Então, por mais que o container filho tenha especificado qual era o tamanho que ele queria, que era 20 também, o expanded ele faz essa função de expandir esse filho, tá? E o padding, né? A gente já viu o padding, então não é nada muito novo também. Ele vai inserir um espaço em torno de seu filho. Ele vai controlar a quantidade de espaço entre o conteúdo e as bordas ao redor dele, proporcionando mais controle sobre o layout e espaçamento desses widgets, semelhante ao que a gente viu em container. Por que é interessante utilizar ele então, né? Porque existem widgets que não têm o pad nativamente. O container tem, mas alguns outros não têm. Então a gente utiliza o padding para poder fazer isso, tá? Então a gente passa como parâmetro o próprio padding, que a gente passa o edge insets, a gente já viu, e o child dele. Para o list view agora. Então o list view é um outro widget multi-child, né? Que ele tem vários filhos. Ele é também um widget muito famoso, porque ele lista vários itens, como o próprio nome diz, né? Então ele lista vários itens que eles podem ser rolados verticalmente ou horizontalmente. Ele é muito flexível, pode ser configurado de várias maneiras. Ele tem agora um conceito novo para a gente nessa aula chamado construtor. Ele não é só feito da mesma maneira que esses aqui foram. Então, esse aqui a gente passa o pad normal, esse aqui a gente passa o row, a gente passa o expanded, container, algo muito simples. A partir de agora, a gente vai ver outros widgets que não são construídos só dessa maneira, a gente construi de outras maneiras também. Então, ele tem um construtor padrão normal dele, que é como a gente está acostumado, list view normal. Mas ele também tem um list view builder, por exemplo, que é ideal para listas grandes ou dinâmicas, onde os itens são criados sob demanda. Vamos ver também exemplos sobre isso, tá? Mas quais são alguns parâmetros aí dele? Então a gente tem o scroll direction, que vai definir a direção da rolagem do list view. Reverse, que vai definir se a ordem de rolagem é inversa ou não. Padding, não precisamos nem falar, né? O conteúdo é o espaço ao redor do conteúdo da lista. Primary define se a lista deve tentar se dimensionar para corresponder ao tamanho do pai. Shrink wrap define se a lista deve se ajustar ao conteúdo para evitar rolagem. Então, aqui, visualmente primeiro, né, sempre o código, a gente percebe que tem uma coluna. Dentro da coluna a gente tem 3 containers. Dentro do primeiro container a gente tem uma linha que tem um texto e um ícone. No segundo container a gente tem só um texto, no terceiro container a gente também tem só um texto, tá? Então aqui a gente tem um list view que ele tem filhos, como eu falei para vocês, multi-child. E os filhos dele são cards. Esse espaçozinho aqui com background definido, com a cor definida, a gente chama de card, tá? Que nada mais é um container organizadinho, tá? Específico para o trabalho dele. Então a gente tem esses cards. No primeiro card, eu defini uma cor, que inclusive é a mesma cor do terceiro card, shade 100, tá? E o filho desse card é um container. Dentro desse container eu defini a linha, como a gente tinha visto, esse primeiro. Defini space evenly, então o espaço aqui é igual para todos. Então esse espaço é igual a esse espaço, que é igual a esse espaço, tá? E os filhos dessa linha é um texto e um ícone. Nada de novo, já vimos isso aqui
na aula de hoje. E, além disso, o meu container ele também tem uma altura de 150, que é uma altura comum que eu coloquei para todo mundo. No segundo container, no segundo card, né, tem uma cor, tem um container que tem um filho, só um filho, né, e uma altura definida para todo mundo aqui. Então, beleza, tranquilo, é assim que a gente utiliza o list view comum, tá? Só que perceba que esse list view é para uma quantidade específica de informações que eu quero listar. Então, sei lá, eu tenho 10 itens para listar, beleza. É tranquilo fazer com esse list view. Eu tenho 100, beleza também. Tenho 200, ótimo também. Mas eu não sei quanto é que eu tenho. Se às vezes eu tenho 10, às vezes eu tenho 20, às vezes eu tenho 15. Como é que a gente pode saber e fazer isso dinamicamente, né? Não de uma maneira estática, não só montar quais são os widgets e pronto. Aí a gente utiliza um outro tipo de construtor do list view, que é o list view builder, tá? Então, ele começa aqui, ele está bem simples nesse caso, né, para a gente poder ver os exemplos simples primeiro. E ele começa, qual é a diferença do construtor, né? Que eu começo criando o meu objeto de uma maneira diferente. É só essa a diferença de construtor, tá? Então, nesse caso aqui é um construtor simples. Por quê? Porque eu só passo inicializando aqui o meu objeto, list view, como a gente já visto até o momento. Mas tem um outro tipo de construtor que, além de passar o list view, eu passo um ponto e o nome do método, nesse caso, builder. O construtor, ele a gente conheceu no Python como definite, né? O construtor, o inicializador do Python. No Dart, a gente viu que a gente chama pelo nome da classe, aí ele constrói. E tem esse outro tipo de construtor que a gente utiliza como método. Então, a gente chama um método da classe que ele cria um objeto. A gente viu isso lá em padrões de projeto, bem no início do curso, lembra? Então, eu tenho um list view.builder que ele vai construir dinamicamente os itens, tá? Então, nesse caso, eu digo qual é a quantidade, que aí perceba pode ser dinâmica, porque poderia ser uma variável aqui, tá? E eu passo qual é a função que eu vou fazer para poder exibir esses itens. Então, nesse caso, nada mais é que eu passei um list title e eu passo como title um texto, passando qual é o index, de cada item, né? Então, aqui nesse exemplo, ele está indo de 0 até 99, aqui 0 até 99, nesse gifzinho, porque é justamente essa forma que eu buildei. Então, esse context e o index é padrão, tá? Do próprio item builder, da função que ele recebe. Então, o item builder ele vai receber uma função. Eu sei que a sintaxe pode ser um pouco complicada, tá? Mas eu acho que fica um pouquinho mais complicado inicialmente por conta da estrutura que o Flutter utiliza, né? É algo que é diferente pra gente. Porque ele vai montando dessa maneira de escadinha e começa a ficar um pouquinho confuso. Mas perceba que nada mais é que uma chamada hierárquica de objetos, que é um objeto chamando o outro, um objeto sendo passado de parâmetro para o outro. Então, meu objeto principal é o Material App, eu retorno esse objeto. E aí, dentro dele, eu tenho um parâmetro que eu passo outro objeto, que eu tenho um parâmetro que passo outro, que eu tenho um parâmetro que passo outro. Então, nada mais é que uma árvore, que é uma hierarquia de objetos que são passados como parâmetros para outros objetos. Quando a gente vai fazendo isso um pouquinho mais na prática, fica um pouquinho mais fácil de compreender e de visualizar, né? Mas inicialmente eu sei que pode ser um back. E nesse caso aqui, ele não é só um parâmetro comum, né? Ele está passando o que agora? Desculpe, nesse caso aqui no body não, no item builder, né? Ele não é um parâmetro comum que a gente está passando aqui, a gente está passando uma função dentro dele. Porque um parâmetro pode receber uma função. A gente fazia muito isso com lambda em Python, né? Nesse caso aqui, imagine que seja uma função anônima, né? Então a gente passa o contexto e o index, que são parâmetros meio que obrigatórios do item builder, tá? Da função que ele espera receber aqui. E eu fiz essa função aqui, mas eu poderia criar essa função fora desse escopo e só chamar ela aqui também, tá? Sem problema nenhum. E o que é que essa função vai retornar pra gente? Um outro widget, que tem um título que ele recebe como parâmetro esse index. Ponto. Então o list view builder ele vai percorrer todos esses 100 itens, passando
para o item builder esse index atual. Então imagine um for. Imagine que esse list view builder ele faz um for. Aí ele, tá, é o for de quantos itens, né? De quantos loops? De 100 loops. Para cada looping, eu tenho o index, que é a minha variável contadora. E aí eu imprimo essa variável contadora, tá? Então essa aqui é uma maneira de construir diferente. É um código menor, né? Se parar para comparar. Ele faz mais coisas com menos coisas, mas fica um pouquinho complicado essa parte de entender como é que a gente vai passando esses parâmetros, né? Mas aqui nada mais é que uma função, tá? Isso é uma função e a gente faz alguma coisa dentro dessa função que vai justamente deixar dinâmico a nossa lista, tá? No Flutter, tanto column quanto list view são usados para organizar widgets verticalmente, mas ambos se diferem por alguns comportamentos, que são o quê, né? O column não faz rolagem, tá? A ideia dele é preencher toda a tela sem a rolagem. O list view não, tá? No caso do column, se o conteúdo exceder o tamanho da tela, a gente vai precisar envolver o column em um widget rolável como o Single Child Scroll View. Se os filhos do column ocuparem mais espaço do que a altura disponível na tela, uma exceção de overflow será lançada e o conteúdo será cortado. Isso acontece com o column. No list view não, porque ele adiciona a rolagem automaticamente se o conteúdo exceder o tamanho da tela, tá? Essa é a principal diferença. Claro que o list view ele oferece outras formas de construção que podem ser específicas para alguns casos, que obviamente o column não faz. O column é muito mais simples, né? E o list view acaba sendo mais performático nessas situações do que se a gente fosse encapsular um column em vários outros widgets para poder fazer a mesma coisa que o list view faz, tá bom? Aqui, por exemplo, o list view builder ele faz um gerenciamento de memória, então ele constrói o item sob demanda, economizando memória em listas grandes.